Solicitamos que ocupe os seus lugares e acione os seus celulares no modo silencioso. Sejam muito bem-vindos à solenidade de abertura do terceiro Fórum de Medicina Aeroespacial do Conselho Federal de Medicina, que tem como objetivo de promover os debates sobre a adaptação do corpo humano ao ambiente hipobárico, o atendimento médico a bordo de aeronaves, além da aptidão de enfermos para viagens aéreas. Dando início a esta solenidade, convidamos para compor a mesa de honra as seguintes autoridades: o terceiro vice-presidente e coordenador da Câmara Técnica de Medicina Aeroespacial do Conselho Federal de Medicina, Dr. Emanuel Forte Silveira Cavalcante, que neste ato também estará representando o nosso presidente, Dr. Carlos Vital Tavares Corrêa Lima. Em seguida, eu convido o presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Aeroespacial, Dr. Marco Antônio Ribeiro Canteiro. Convido também o Dr. Orlando Pereira Faria, que é diretor científico de ensino continuado da Associação Médica Brasileira, neste ato representante o seu presidente, Dr. Lincoln Lopes Ferreira. E, por fim, convido o Dr. Antônio José Pereira dos Santos, neste ato representando o presidente da Federação Nacional dos Médicos, Dr. Jorge Darzi. Aproveitamos para agradecer as demais autoridades presentes, presidentes de conselhos e conselheiros federais e das Forças Armadas. Senhores, podem se assentar. Com a palavra, para suas saudações aos participantes do evento, o Dr. Antônio José Pereira dos Santos. Bom dia a todos. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui participando desse Fórum de Medicina Aeroespacial, que para mim é uma novidade. Eu já olhei aqui plano, né? Encontrei coisas interessantíssimas que já aconteceram, inclusive, comigo em algumas viagens, e eu venho com todo carinho participar dessa solenidade e quero que ela seja a melhor possível. Passamos a palavra ao Dr. Orlando Pereira Faria. Bom dia a todos. Eu estou representando a Associação Médica Brasileira e, com muito prazer, com muita honra, espero que os trabalhos decorram com muito sucesso. Obrigado. Com a palavra, o Dr. Marco Antônio Canteiro. Bem, bom dia, senhores. Na verdade, esse evento consolida mais uma vez o que tem feito a Câmara Técnica de Medicina Aeroespacial do Conselho de Medicina, no sentido de entender a área de medicina aeroespacial como uma área de concentração de conhecimento ímpar, única, muito rica, com um interesse público muito grande, o interesse à segurança de voo, o interesse na Força Aérea Brasileira e na aviação civil. Hoje a gente vai ter uma programação bastante interessante, bastante rica, que não esgota os assuntos, evidentemente, os assuntos são grandiosos, mas é mais uma oportunidade para fortalecer a caminho de que a medicina aeroespacial tenha o espaço na sociedade brasileira, que é importante, como tem em outros países ainda mais envolvidos. Muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos.
Obrigada, doutor Marcos. Ouviremos agora o doutor Emanuel Forte Cavalcante. Em primeiro lugar, bom dia. Em nome do presidente Carlos Vital, quero saudar a todos. Em segundo lugar, dizer aos senhores que o trabalho que nós estamos apresentando hoje, ele é um trabalho exaustivo. Nós nos reunimos com regularidade. Viajamos, estivemos em alguns locais que foram de uma riqueza extraordinária, como está aqui o Canachiro, né? Já nos recebeu 2 vezes, uma no Rio de Janeiro e outra aqui, para ministrar algumas palestras para a Câmara Técnica, quando se deslocou. Estivemos em companhias aéreas, estivemos nos aeroportos fazendo as nossas abordagens em loco, para trazer as informações do modo mais fidedigno possível. Nós temos um interesse, em particular, esse que vos fala, de trazer a medicina aeroespacial para o rol das especialidades médicas. E tenho feito uma defesa intransigente dessa posição. Mas existem protocolos, existem regras, e o Conselho Federal de Medicina é o órgão que faz a regulação dessa matéria no Brasil. Ele não pode, naturalmente, queimar etapas, mas, recentemente, nós conseguimos colocar a medicina aeroespacial como área de atuação de relevância, esperando que, em pouco tempo, com os conhecimentos que ela já acumula, ela possa ter autonomia para formar os seus especialistas, porque a medicina aeroespacial, ela não é a medicina apenas da clínica. Ela é a medicina pericial. Ela tem uma parte que se mistura com as perícias trabalhistas, tem outra parte que é médico-legal, tem uma outra que trata das questões da prevenção, do estudo da acomodação do corpo aos ambientes hostis do espaço. E nós entendemos que essa concentração de conhecimentos, ela pode permitir uma grande expansão científica, uma grande aquisição de conhecimentos para o entendimento de como funciona o corpo humano, até, né, nos confrontos com o nosso ambiente normobárico. Então, é um prazer muito grande estar, nesse dia de hoje, entregando um trabalho exaustivo. Somente os nossos companheiros que estão aqui, né, estou olhando para cada um deles com agradecimento, que durou mais de 3 anos. Você imagina, escreveu a cartilha, né, que eu não estou com um exemplar aqui, parece uma coisinha pequenininha, mas foram tantas indas e vindas para escrever, e o material sair do modo como a Câmara Técnica imaginou, né, que até parece uma bobagem. Mas como gastaram 3 anos e tanto para 5 anos? A gente produziu, o Dessa está dizendo aqui que foram 5 anos. Né? A gente se debruçou sobre essa matéria, mas estamos assim empenhados em entregar o melhor do que a gente pôde para a medicina brasileira. Nós estamos fazendo com isso uma cobrança de que no curso de medicina, na formação do médico, ele receba informações suficientes para a atuação que ele é chamado a fazer nas viagens. Eu não recebi nenhuma. Eu me formei em 77. Ninguém nem sonhava com isso. Mas nós vamos cobrar do mesmo jeito que estamos preocupados com o hiperbárico, porque a medicina hiperbárica, hoje, ela é somente para a clínica, e não é isso, não. A medicina hiperbárica é uma área de uma abrangência extraordinária, e nós estamos na Câmara Técnica de Medicina Marítima discutindo, debatendo o aprofundamento da compreensão, do mesmo jeito que fizemos com a medicina aeroespacial, da adequação, da
adaptação do corpo humano ao ambiente hostil, quer dizer, hiperbárico. Então, tudo isso tem feito com que o Conselho Federal de Medicina ele se preocupe principalmente com o que diz a sua lei, que tem que trabalhar para o bom desempenho técnico e ético da medicina. As pessoas pensam que os conselhos é somente para fiscalizar, né, julgar, punir. Não, a gente tem também a nossa responsabilidade quanto à qualificação técnica. Naturalmente, a gente não vai tratar das questões relativas à associação médica. As questões da ciência em si, pura e simples, fica com a associação médica. Mas a exploração dos temas para qualificar o homem, para qualificar o médico, para que ele, como a gente está fazendo com essa cartilha, tenha mais informações e adense os conhecimentos, eu acho que nós temos que cumprir com essa aplicação, com essa determinação. Então, muito obrigado a todos, mais uma vez, e vamos ao nosso evento. Agradecemos as autoridades presentes e declaramos encerrado esse dispositivo da solenidade da abertura do 2º Fórum de Medicina Aeroespacial do Conselho Federal de Medicina. Neste momento, eu passo a coordenação dos trabalhos ao Dr. Emanuel Fortes, que presidirá os trabalhos da conferência Ambiente de Voo, Adaptação do Organismo Humano ao Ambiente Hipobárico. Bem, obrigado. Muito bem. Nós vamos ter agora uma conferência sobre ambiente de voo, adaptação do organismo humano ao ambiente hipobárico. Nós convidamos o nosso brigadeiro, estimado amigo, Flávio José Moreci de Paula Xavier, que é membro da Câmara Técnica de Medicina Aeroespacial. Ele é oficial médico da Reserva da Aeronáutica, instrutor de Fisiologia de Medicina Aeroespacial, curso de Medicina Aeroespacial, comando da Aeronáutica, e oficial médico da Reserva Remunerada da Aeronáutica. Vale salientar que o brigadeiro, ele é uma pessoa que trabalha exaustivamente, né? Ele não falta a nenhuma reunião, ele não falta a nenhuma viagem, e está sempre assim, à disposição. Quando a gente precisa, o brigadeiro está conosco. Então, brigadeiro, muito obrigado. Com a palavra, Vossa Excelência. Bom dia a todos. Um pouco de exagero do nosso coordenador, que na realidade é apenas a ideia de estar presente numa atividade que há 40 anos atrás eu optei livremente por fazer. Era um contexto pessoal diferente. Minha formação inicial era, eu sou pneumo de formação inicial, e ao entrar para a Força Aérea eu vi uma atividade que me chamou uma atenção imensa. E depois eu entrei de cabeça. E como a gente diz na aviação, a aviação é cachaça. Quando você gosta, você não consegue largar. Isso tem 40 anos. Então, eu, mesmo hoje na reserva, eu continuo voando e achando delicioso essa atividade. Mas hoje eu vou procurar aos colegas, pedir um pouquinho de... Como temos vários colegas que são da área, isso, na realidade, talvez seja uma passada rápida para os colegas que não estão tão acostumados com as informações, para a gente equalizar algumas informações que seriam interessantes ao decorrer desse fórum, para que as pessoas pudessem entender melhor vários temas. Aos colegas da especialidade, apenas um lembretezinho, quando, na realidade,
pedir um pouquinho de paciência para o que nós vamos falar. Para os demais colegas, é uma certa aproximação de informação técnica da base da medicina aeroespacial, que é a fisiologia, que muitas vezes a gente esquece coisas que a gente depois pensa e fala assim, é mesmo, é assim mesmo, né? Mas que são importantes quando se pensa na situação e com os médicos, entendeu? E quando a gente vai ver um doente ou vai ver uma pessoa que está num ambiente desse, a gente precisa desse dado para poder raciocinar. Muito bem, estamos aí numa belíssima cabine, estamos entrando num dia de voo. O voo deve ser tranquilo, vamos para algum lugar, já vamos sentar, a cabine está beleza, está tudo bonitinho, né? Sentamos, nos alojamos, vai ser tranquilo, estamos voltando de alguma coisa ou indo para alguma situação. O avião fecha, tudo direitinho, ele decola. Aí vê essa belíssima imagem aqui de homenagem ao nosso membro da nossa querida ilha de Santa Catarina, Florianópolis. O dia está ótimo, está muito bacana, está tudo beleza. O avião sobe, estabiliza, e a doce voz da nossa querida comissária entra na fonia e fala assim, eu gostaria de saber se há algum médico a bordo. Quando esta frase é dita, corre o frio na espinha de muita gente. Por quê? Porque, segundo uma estatística mas comentada, cerca de 70% a 80% dos voos sempre tem um médico. E aí começa a agonia. Para quem talvez conheça alguma coisa, ele não fica tão agoniado. Mas para quem não conhece, começa um dilema que eu chamaria primeiramente ético, né? Eu vou falar que sou ou eu vou fingir que não estou aqui? Que é uma discussão também que a gente precisa, eventualmente, talvez seja comentada. A ideia também é essa, porque não podemos dizer a um colega, né, que não se sente à vontade de fazer uma abordagem dessa, que ele seja obrigado a fazer alguma abordagem. Tem prós e contras, e uma coisa que não é só está certo ou está errado. Tem vários detalhes que precisam ser comentados. Mas vai que você levanta na educação ética que você tem. Não, eu sou médico, eu tenho que ir lá, alguém está precisando, vou lá falar. E chegamos lá e vai deparar. Vai deparar com o quê? E que fatos básicos a gente precisa ter na cabeça para abordar aquilo ali, para pensar onde é que nós estamos. Então, é sobre isso e rapidamente, que vou tentar ser muito rápido, não dá, isso é uma parte do curso de medicina aeroespacial, que é a parte de fisiologia. Eu vou tentar abordar muito rápido, bem centralizado, esse assunto aqui, ó. É grande, mas é pequeno, na realidade é só porque eu descrevi mais. Quais são os principais estressores do meio aeroespacial que exigem adaptação do corpo humano? Esses três são clássicos: pressão atmosférica, acelerações, estímulos visuais, labirínticos e proprioceptivos. Isso é básico. Porém, eu não vou, claro, falar sobre todos eles. Por quê? Porque o primeiro atinge a todos e dá reação a todos. Mas o segundo e o terceiro, embora atinja a todos, eles são muito mais importantes para os pilotos. O problema de aceleração e o problema de alteração de estímulo visual, labiríntico e proprioceptivo, isso tem muito mais preocupação com quem pilota. Então, isso eu vou tirar, porque não é discussão do momento. O segundo detalhe é lembrar uma coisa de um grande cientista da área, um fisiologista chamado Humbertus Strughold, que na década de 30 do século passado começou a lançar as bases fisiológicas da aviação, que então crescia rapidamente na Alemanha. Ele era um fisiologista alemão, médico e fisiologista alemão, que dividiu o espaço em zonas de resposta fisiológica. À medida que você sobe, há respostas fisiológicas à medida que você sobe, imaginando que você está subindo livremente, tá? Não pense no avião nesse ponto. Pense que você está num balão e vai subir lá para cima. E o que vai acontecendo com você à medida que você sobe? Então, ele estudou e fez essas chamadas zonas aqui. Dividiu o espaço em zonas de resposta fisiológica.
E, finalmente, aquilo que é o dia a dia, né, nosso, em consequência, que basicamente seriam as afecções mais comuns do ambiente aéreo, que são os clássicos disbarismos e aquilo que se dá o nome de hipóxia de voo, né, que é o dia a dia. Então, vamos lá. Principais estressor. Pressão atmosférica, na realidade, todo mundo sabe, à medida que você sobe, a pressão atmosférica cai. E quando ela cai, toda a composição de gases do ambiente que você está muda. Muda em quantidade de elementos, tá? E isso tem alguns efeitos que nós todos sofremos o estudo na época da faculdade de lei dos gases, tinha que estudar, POVOTOP, PVT, PEP, e aquilo ali funciona mesmo. Essa variação de pressão atmosférica, essa sim, essa que tem atinge a todos e tem consequências físicas, fisiológicas e clínicas, eventualmente. E essa é que é a grande preocupação inicial quando você aborda um paciente que está dentro de um voo e que você tem que pensar nisso, pensar neste fato físico, para poder raciocinar clinicamente um pouco esse paciente. Variação de carga acelerativa, isso é muito importante para o piloto, não é importante para a gente, porque a aviação regular civil não pode fazer cargas de aceleração muito forte, é proibido. Então, um avião, ele não faz carga de aceleração, mas isso é fundamental na aviação militar. Aquilo tudo que a gente vê num avião de caça, acha aquele bacana, ele faz aquelas piruetas lindas, etc. Tal, puxa uma carga violentíssima no corpo humano, eventualmente no nível de lesão. Então, é uma coisa que precisa ser conhecida, os pilotos estudam isso, sabem disso, e precisa ser protegida, porque senão eles não conseguem fazer isso. E militarmente é necessário que eles façam. Então eles estudam mesmo. O piloto, na Força Aérea Brasileira, os pilotos fazem medicina aeroespacial, eles têm um cursinho básico de medicina aeroespacial, de formação dessa marca, principalmente de fisiologia. E alterações da percepção do equilíbrio e do posicionamento do corpo no espaço, isso todos nós temos, mas isso só é importante para o piloto, porque, realmente, saber em que posição você está no espaço, né? Se você está de cabeça para baixo, cabeça para cima, muitas vezes você fala, é óbvio, não é óbvio. Certas manobras de aviação tiram completamente tua noção de que posição você está no espaço. Você fica completamente perdido. E isso tem que ser sabido também quando você está trabalhando aí com pilotos e com... Para nós, você não vai ter nenhum tipo de efeito, você vai sofrer o efeito, se sofrer eventualmente, mas não... vai ficar mais como um conhecimento seu, você fala, realmente acontece. Mas para o piloto é crítico isso, é crítico, ele em certas situações é crítico para o voo dele. Muito bem, então vamos lá agora. Então vamos lá nas zonas, assim, primeiro detalhe é o seguinte, você entra num avião e sai subindo e viva aquela brincadeira, eu sou o super-homem. O super-homem pode ser porque ele não é daqui. Mas nenhum homem vai subindo no espaço sem ter uma consequência. Então as consequências são basicamente, e a gente começa a se assustar, que quão pouco a gente pode subir no espaço, em termos de capacidade fisiológica de suportar as variações da pressão atmosférica, principalmente lá. Então, vamos dizer mais ou menos o seguinte. Aí, o Strughold, que foi o primeiro que estudou, né? Ele dividiu a zona e mais ou menos foi dando cortes, ou seja, saindo do nível do mar, até 6.000 pés, ou, por que eu vou falar em pé? Porque na aviação ainda, pé é uma unidade que não se perdeu, fala-se muito em pé não é. Então, para dar uma noção de vocês, eu dou para quantos quilômetros, mais ou menos. Suponhamos, se você sai do nível do mar e vai até 2 quilômetros, 2.000 metros, ou 6.000 pés, para pessoas rígidas, teoricamente, você não tem nenhuma grande resposta. O organismo não aguenta bem. Não... E um detalhe humano que muitas vezes a gente não pensa, mas se você fizer uma estatística da altitude das cidades no mundo, você vai ver que 90% delas está acima de 2.000 pés, de 6.000 pés. Está abaixo de 2 quilômetros, 2.000 metros.
mora muito pouca gente acima de 2.000 metros. Por quê? Você vai ver a quantidade. Porque tem consequência. Por quê? Porque a partir daí, e até 12.000 pés, que seriam 4.000 metros, o corpo começa a ter que usar de compensações fisiológicas para poder funcionar. Para pessoas rígidas não é tão difícil. Mas para pessoas que têm algum tipo de patologia, já começa a ser complicado. E algumas delas até limitantes. Entendeu? Quando você chega em 12.000 pés, você já usou tudo que agudamente a fisiologia pode te dar. Agudamente. Eu estou raciocinando aqui agudamente, viu, gente? Não cronicamente. Cronicamente ainda tem uns mecanismos que a gente possa usar, mas aí não é também uma discussão. Mas eu estou falando que você pegou um balão e resolveu subir. Quando você cruza 12.000 pés, você já usou tudo que a fisiologia agudamente pode lhe dar de compensação. Aí você vai para aquilo que a gente chama de zona incompleta. Mas você é brabo, você é macho, você vai continuar. Aí você sobe, e aí você começa a chegar nas zonas de compensação incompleta. Ou seja, você não consegue mais compensar aquela altitude e fatalmente, se permanecer ali, você vai passar objetivamente mal, mesmo tendo saúde de vaca premiada. Tá? E se você ainda for insistir e passar dos 7.000 metros, aí você entra numa zona de perigo. Essa zona de perigo, à medida que você sobe, você pode rapidamente entrar em inconsciência. Então, à medida acima de 22.000 pés que você quiser subir, você, se ficar nela, você vai chegar um momento que você vai chegar em inconsciência. Ou, eventualmente, então, fisiologicamente, sendo simples, nenhum ser humano, você não pode garantir nada para um ser humano isto acima de 6.000 pés. E o que acontece por um acaso? Por que as cabines de voo vão só até 6.000 pés? Hoje, modernamente, há um conceito de tentar selar a cabine até 6.000 pés para o nível de voo. Por causa disso aí. Ninguém aguenta ficar a mais de 6.000 pés, e nós aqui, vamos lembrar, o pessoal da antiga que voou cabine não pressurizada, sabe o que é voar 3, 4 horas em cabine não pressurizada. Não é bom. É muito ruim. É muito ruim. Então, essa seria no fundo, seria isso que já mostra para você que nós temos uma limitação imensa para ficar no espaço. E a gente esquece desse detalhe. Porque a gente acha que, não, mas espera aí, eu estou aqui no avião, lá fora, o comandante liga e fala assim, estamos a 35.000 pés. Lá fora, dentro do avião, você não está mais que 6.000 pés. Porque se você tivesse a 35.000 pés lá fora, você já tinha entrado em consciência em 30 segundos. Se você sair do avião a 35.000 pés, teu tempo útil de consciência vai a 1 minuto no máximo. Ou seja, em 1 minuto você apaga. Então é muito bonito do lado de dentro, do lado de fora é morte fisiológica, se você não estiver preparado. Depois dessa subida de altura, então nós vamos cair aqui nas duas outras coisas que são aquilo que eu comentei, que são as afecções, né? Estamos concentrando, não dá tempo para a gente começar a entrar em detalhe, mas seriam os disbarismos. O que é disbarismo? São as afecções provocadas pela variação de pressão atmosférica ambiente. Classicamente, são os chamados barosinusite, barotite e os distúrbios gastrointestinais. Esses são os clássicos que atacam, que depois eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe. E a hipóxia de voo? A hipóxia de voo está uma coisa meio grande aí, mas vocês vão entender o que eu quero, porque vocês vão me acompanhar. O que é a hipóxia? A afecção provocada pela hematose. A gente esquece dessa palavra, mas hematose é troca gasosa no nível alvéolo capilar. Isso aqui é hematose. Voltando ao conceito de fisiologia básica. Provocado por uma
hematose deficiente gerada pela quantidade inadequada de oxigênio por volume corrente. Quando a gente respira volume corrente. Cada respirada é um volume corrente. O que acontece quando você sobe? Você fica com a quantidade de oxigênio nesse volume diminuída. Seria, para quem faz assistência ventilatória, é como se você pegasse um ventilador e diminuísse a FiO2. Você vai baixando. Aliás, você pode fazer hipóxia numa pessoa no nível do mar, baixando a concentração de oxigênio no nível do mar. Você vai de 20, você vai caindo 15, uma hora o cara apaga, pô. É basicamente isso que acontece em voo. Só que isso é feito pela natureza. Por quê? Porque como baixa a pressão atmosférica, baixa a pressão parcial do O2, e isso, a concentração nela dentro do volume diminui também, a quantidade de molécula diminui por volume respirado. Isso é que é hipóxia de voo. Só que isso não é percebido imediatamente. Você tem uma resposta de percepção disso, tá? Então, o que são os disbarismos? Então, vamos primeiro voltar lá no disbarismo, depois a gente começa a hipóxia. O disbarismo é a variação ou a queda da pressão atmosférica. E onde ele age, basicamente, qual o efeito físico que isso tem no corpo? Nós não temos cavidade oca no corpo, cavidade oca não tem volume, então ele mexe nesses volumes das cavidades ósseas. Para você ter uma noção, esse é o aumento do volume à medida que você sobe do nível do mar, ou seja, a 2.000 pés você tem 8% de aumento de volume, a 4.000, 15%, a 6.000, 24%, isso é volume. Então vamos raciocinar. Isso é, imagina, alguma coisa que tem volume de ar dentro do corpo e você está subindo com o avião. Esses são os volumes que vão aumentando. Vai aumentando nesse nível. Eu parei em 10.000 pés porque é proibido voar acima de 10.000 pés hoje por regra internacional. As cabines não devem passar de 10.000 pés. Então elas não podem passar de 10.000 pés. Embora elas hoje sejam reguladas ainda mais baixo por segurança, tá? Mas isso sobe esse tipo de coisa. Então você tem esse aumento do volume. Ok, vamos ressaltar. Tem um seio, você tem um seio, ok. Você tem um seio da face, né? E ele tem um drenozinho, graças a Deus. Se o dreno está funcionando, aumenta o volume e sai pelo dreno. Mas se ele não está funcionando, se ele está entupido, se você está gripado, o que vai acontecer? Será que vai doer o aumento desse volume lá dentro? Tá? Então, muitas vezes, o doente vai voar gripado, decola e começa a sentir uma dor de cabeça desesperada. Por quê? Porque ele tem sinusite crônica, aumentou o volume, pressionou todo o epitélio do seio dele e começa a dar dor de cabeça dele querer morrer. Aí ele fica pedindo, eu estou morrendo de dor de cabeça. O que é? O que foi? Efeito fisiológico da alteração do volume do seio. Mas ele morre de dor e ele está querendo um médico para dizer isso para ele. É simples, mas muitas vezes a pessoa chega lá e fala, meu Deus, tumor cerebral, o cara está fazendo... Aí começa aquelas coisas, né, de desgraça, a gente começa a raciocinar em desgraça. Não, está com aneurisma, vai morrer. Não. Efeito fisiológico do voo. Tá? Então vamos lá, né? Variação de volumes das cavidades ocas. Seio da face, orelha média, gastrointestinal. Então vamos lá, o que acontece? Nos seios, geralmente, na subida, é mais fácil sair o ar. Quer dizer, por uma questão de efeito de pressão positiva em relação à negativa, se o cara não tem obstrução, ele possivelmente sai bem. O problema é na volta. Porque quando ele volta para baixo, o ar tem que entrar. E se ele já está com obstrução, aí ele começa, se ele não consegue equalizar, ele começa a fazer pressão negativa no seio e começa a haver um arrancamento. Tem caso de arrancamento de mucosa de seio, porque o cara não consegue equilibrar e vai doendo, ele vai puxando, ele faz sangramento mesmo, ele arranca a mucosa. Isso seria, subiu, expandiu, saiu, voltou para baixo, tem que entrar de novo. É compensação de pressão. Isso aí dá muito a dor. Dor
frontal, dor de cabeça, dor de ouvido. Que muitas vezes, se ele sabe fazer compensação no ouvido, a gente ainda faz manobra de valsalva, né? Aquele negócio. Mas quando ele não consegue fazer, a dor, ele vai doendo até lá embaixo. E aí a gente reza para não romper tímpano. Só isso. E gastrointestinal, nós somos um saco de ar dentro da estrutura intestinal. Isso vai aumentando, gente. Ah, sim, mas tem as válvulas naturais. Ok, tem as válvulas naturais, graças a Deus. Né? Mas muitas vezes a distensão é muito rápida. E o que dá distensão o que dá dor em alça intestinal? É distender a alça. A alça não dói porque você fura, a alça dói porque você distende. Quando ela distende, ela dá dor. Se a dor é muito intensa, o que dá dor intensa, dor abdominal intensa e dolorosa? Síndrome vasovagal. Síndrome vasovagal, hipotensão, né? Vasodilatação, hipotensão e, eventualmente, inconsciência. De repente, alguém cai na sua frente, tá? Porque vai aguentando dor, dói, aí o cara começa a ficar lívido, frio nas extremidades, né? Pressão vai para o chão, ele bum. Aí, os grandes diagnósticos de infarto. Está infartando. Então, o primeiro pensamento é síndrome vasovagal, colapso por falta, por dor. Coisa. Isso é o básico. Isso é o que acontece quando entra no avião de qualquer pessoa. Agora, tem uns detalhes que são mais preocupantes, que são esses abaixo aí, ó. Variação de volumes virtuais gerados por patologias ou artificialmente. Entrou ar no indivíduo, ele vai sair de voo. Ou ele vai voar só com autorização de alguém que entenda. Eu já vi caso do sujeito fazer cirurgia de olho, injetar gás no olho para sustentar a retina e quer voltar para casa de avião. O que vai acontecer com o ar que está dentro do olho dele para sustentar a retina dele? Vai aumentar a pressão e vai lesar aquela retina. E ele vai perder o olho. Mas isso ele foi numa cabine, tudo bem. Aumentou 30% o volume de ar. Era pequenininho aqui no chão, mas lá em cima ficou desse tamanho. E ele perdeu o olho. E o doutor deixou ele ir, pô. Ele não esqueceu que... Então, guardem, gente. Botou ar dentro do corpo, para pensar. Para pensar, porque pode ser lesivo. Então, lá, pneumotórax não pode, pneumomediastino não pode, pneumoperitônio não pode. E qualquer gás que você injetou, fez cirurgia videolaparoscópica, não pode na hora, não. Não, o cara foi ótimo, amanhã ele está bom. Como é que está esse volume de ar que vocês injetaram, esse CO2 que você injetou aí dentro? Está absorvido, não está absorvido? Porque lá em cima vai subir. Lá em cima vai subir no mínimo, o volume vai aumentar no mínimo 30%. Tem o caso clássico daquele, há uns anos atrás, não sei se alguém lembra, do doutor que pegou uma paciente em Hong Kong, esse caso real. Paciente era uma inglesa, em Hong Kong, teve um acidente de carro em Hong Kong, ela teve uma lesão torácica e fez um pneumotórax. Ficou internada, melhorou. Quando estava com um pouquinho de pneumotórax, pouquinho ali, tranquila, beleza, o doutor falou, não, vou voltar para Londres. Aí pegou o avião, no meio da viagem, a mulher entrou em insuficiência respiratória. Aquele voluminho virou, simplesmente fez um balanço de mediação da mulher. Aí veio uma história, qual é a história? Que o doutor pegou um cabide, enfiou, drenou a mulher, foi um negócio assim, cinematográfico. Ficou famoso. Fez tudo errado, mas ficou famoso. Não era para fazer nada disso, não precisava ter feito nada de operação, não tem nada. Precisava ter pedido o comandante para pressurizar a cabine e ela ia melhorar imediatamente. Ia ser uma mágica, ele ia fazer. Mas como ele não sabia, ele enfiou tubo, correu risco de vida, fez um escarcéu. Chegou famoso lá embaixo, salvou a mulher, não sei o quê. Mas o risco que ela ficou foi... Por quê? Porque esqueceu que tinha ar lá dentro, e o ar expande. Então, tudo que expande ar não pode. E na hora de liberar um doente com ar, tem que parar para pensar e discutir com quem entende.
Se é necessário transferir esse doente, porque é necessário, você sai do avião e passa para a ambulância aérea. Aí é transporte de um doente por via aérea, com cuidados especializados. Mas não mete numa cabine de avião que você vai matar essa pessoa eventualmente. Qualquer doente pode ir por avião. Qualquer. Uma grande parte só pode ir de avião em ambulância aérea. Alguma parte pode ir na regular. Alguns podem. Mas todo mundo não. Tá? Então, sintoma habitual, que é aquilo que eu falei, ó. Parocinusite, o que o cara tem é dor de cabeça, principalmente na descida. Barotite é a mesma coisa. As barotites e as barocinusites, elas são mais normais nas descidas dos aviões, tá? Mas pode, se a pessoa já tem lesão, se a pessoa já tem a sinusite ou a pessoa já tem a otite, na decolagem, só a variação de pressão arterial vai dar dor. Mas se ela não tem, ou tem uma coisa crônica, possivelmente se ela sentir alguma coisa, ela vai sentir na descida, tá? Mas dói, vai queixar de dor, tá com dor de ouvido. Aí a história, se ela souber fazer manobra para equalizar, é isso que a gente tenta fazer. E gás, é dor abdominal, eventualmente já na subida, porque quando o cara já está distendido, aí você bota mais gás, distende mais, ele sente mais dor. E aí, aquilo que eu falei da história da síndrome vasovagal. Lembre-se imediatamente, sempre síndrome vasovagal, para um doente que, teoricamente, não tem nenhuma história a princípio, a não ser que você consiga colher na hora que ele tem alguma patologia. Por isso que uma série de recomendações, que eu não vou adiantar aqui, por que vai se pedir tanta informação antes do cara voar, que vai ser comentado aqui? Porque isso precisa ficar definido. O estado de saúde daquela pessoa antes de entrar no avião, porque se ela passar mal, qual a base de raciocínio que eu vou ter para analisar ela? Agora, opa, é isso? É. Bom, agora a hipóxia. Eu falei da zona indiferente, aquela história. A zona indiferente é aquilo que eu falei, até 6.000 pés, a gente satura nesse nível aí, ó, e pessoas rígidas, olha que eu risquei, pessoas rígidas, indivíduos rígidos, estão nesse nível de saturação. Doente, eu não sei. Será que ele está... Coração-pulmão é fundamental para voar, senhores, só isso. Então, panes de coração-pulmão devem ser olhadas com um pouquinho mais de cuidado, tá? Na zona compensada, o que ele pode fazer? Ele só pode fazer duas coisas. Agudamente, o corpo humano só pode fazer duas coisas. Aumentar a circulação, né? Taquicardizar o coração para ele fazer um fluxo sanguíneo mais rápido, para trocar mais rapidamente o oxigênio, ou ele hiperventila. Só que tem limite de hiperventilação. Ninguém hiperventila totalmente, chega a um nível que você tem uma crise. O cara hiperventila, uma hora ele entra em exaustão e ele para de respirar. Isso é já na zona descompensada, entendeu? Mas o que você pode observar? Agora, tem uma coisa que piora a nossa coisa, que geralmente acontece em avião, que é o seguinte: hiperventilação é uma resposta fisiológica, mas hiperventilação também é uma resposta contra o medo. Quem tem medo de voar, hiperventila naturalmente. Então, quando você for atender uma pessoa, você tem que saber se ele está hiperventilando como compensação, ou se ele está hiperventilando porque ele tem medo de voar. Grande parte das pessoas tem. Então, qual a diferença que eu posso comentar rapidamente? Quem hiperventila fisiologicamente, geralmente está quietinho, passando mal. Quem hiperventila porque está com medo de avião, fala que nem uma maritaca. Ah, meu Deus, eu vou morrer, ai, eu estou angustiada, eu estou um negócio assim. Isso deve ser hiperventilação por ansiedade. E está piorando a situação de hiperventilação fisiológica, entendeu? Então, o que você tem que fazer com o estudante é tentar acalmar ele. Ele está nervoso e está hiperventilando e piorando a compensação, porque aí ele está fazendo alcalose respiratória e está ficando meio tonto. Ai, eu vou morrer, claro, está alcalinizando, tal, resposta de alcalose respiratória, ficar tonto e querer desmaiar, pô. Então, isso é anamnese de beira de leito, ali, ó, conversando, você vai acalmando, ah, não, minha senhora, calma, estou melhor. Mas pode ser que ela permaneça ainda hiperventilando um pouquinho, porque depende da altitude do avião, etc. Tá? Da descompensada infeliz é o seguinte: você vai chegar, aí sim, na descompensada, eventualmente, quem tem algum problema, pode dar taquiarritmia, entendeu?
Então, isso é o primeiro grande perigo de ficar numa atitude dessa com um cara com um coração meio preocupante, tá? E hiperventilar dessa forma, e aí tem que raciocinar o quadro clínico junto. Em zona crítica, você nem fala. É inconsciência em tempos cada vez menores à medida que se sobe. Então, de 20 mil pés para cima, não existe aviação para gente despreparada. Só com equipamento, com oxigênio, não existe isso para respirar, abrir a porta e sair. Ou tomar um arzinho, vai morrer, tá? Senhores, isso aqui é uma velha fotografia que só as pessoas aqui que tem mais, como eu, elemento pré-histórico voou. Quem voou cabine não pressurizada? O pessoal da antiga voava isso aí, ó. Olha lá, mocinho, olha a cabine. Isso é uma cabine de um DC-3, o Madrigano, de um DC-3 da VASP, lembra, Madrigano? Era o C-47, que era o DC-3. Isso era uma cabine de DC-3. Você pegava o negócio dele, saía aqui de Brasília e ia para o Rio. Sabe quanto tempo você levava num bichinho desse? 4 horas de voo, a 10 mil pés. Isso é hipóxia direto. Você vai em hipóxiazinha. Aí o cara vai... chegava no Rio, estou cansado. Está cansado por quê? Você passou o tempo todo sentado. É hipóxia. Ele foi sofrendo hipóxia de Brasília ao Rio durante 4 horas, hiperventilando um pouquinho e um pouco taquicardizado. Claro que nesses aviões tinha muito mais resposta fisiológica, porque o avião tinha que subir até 10 mil pés. Ele ia direto, ele subia que nem o balão, ele ia até 10 mil. Não podia passar de 10 mil, mas ele voava assim. Então voava-se desse jeito aí, ó. Então tinha muito mais pânico. Na aviação da velha guarda, era toda hora chamando o médico. Alguém estava passando mal ali, né? Então esse é o avião da velha guarda, que graças a Deus, aí na década de 60, na década de 50, saiu o primeiro avião comercial, que é o Comet, que era um avião pressurizado. E daí em diante começou a pressurização das aeronaves, e aí a gente passou para essas belezas, né, que a gente tem hoje. Mas voava-se assim. No Brasil, até a década de 70, a comercial voava ainda assim na década de 70, quando começou a haver uma substituição maciça pelo 737. Mas até lá voava-se assim, como era comum voar assim no Brasil. Era a linha comercial padrão. Aí inventou-se a cabine pressurizada. Resolveu tudo. Resolveu? Vamos lá. Bom, o que a cabine pressurizada faz? Mantém a altitude constante, entre 6 e 8 mil pés. Brigadeiro, 5 minutos. Tá bom, estou terminando agora. Mantém a altitude constante entre 6 e 8. Atualmente, modernamente, as cabines mais modernas estão conseguindo manter a 6. Mas ela varia, no nível de voo atualmente, elas ficam variando entre 6 e 8 mil pés. Mais ou menos é o padrão. Mas os aviões mais modernos, o 380, o 787, estão voando já com cabine quase que fixa em 6 mil pés. Diminui ou amenizam significativamente os desvarismos, porque você não sobe tão alto e não tem tanta reação como você tinha no passado, mas ainda tem, por causa dos volumes variados. E protege hoje, uma coisa que é só para informação, protege contra... Uma cabine de avião é mais limpa que essa sala aqui, em termos de qualidade do ar, porque o ar é todo filtrado, porque para pressurizar o avião tira ar, 75% do ar que ele tem, ele é reciclado, ele só tira de fora 25%. Então ele filtra esse ar em filtro EPA, então o nível de segurança, aí filtra bactéria, vírus, então um ar muito limpo hoje, extremamente limpo. É de sala cirúrgica por causa disso, entendeu? Então você está mais bem protegido de patógeno dentro do avião, teoricamente, do que você estaria numa sala cheia de gente com gripe. Teoricamente, no avião você estaria, teoricamente, mais protegido. Mas tem um detalhe, facilitam a desidratação. Por quê? Porque as cabines são todas fixadas em 20% de umidade relativa do ar. Eu quero lembrar que a umidade relativa do ar do deserto de Saara e de Brasília é 14, 11. Então é muito seca a cabine. E fica mais seca à medida que o voo vai continuando. Então 11 horas de voo desidrata razoavelmente. Sair daqui e ir para Paris é maravilhoso, mas chegando em Paris, se você não beber água, tu está seco que nem um pedaço de pau. Tá?
Então, o que que faz? Né? Elas facilitam. Então, senhoras que são mais cuidadosas, aquele cremezinho hidratante durante o voo é ótimo, passar creme hidratante no rosto, creme hidratante nas mãos. Os homens também, eu acho que não tem nenhum problema. E, por favor, bebam 1 copo d'água a cada hora de voo. Ajuda bastante. Se forem beber aquele vinhozinho francês bom, bota mais 1 copo, porque o álcool desidrata, né? Então, recompensa. Passeia na galley, lá atrás, principalmente nesses voos transatlânticos, que tem muita água, muita comidinha. Quando for ao banheiro, dá uma hidratada legal e volta para dormir. Não esquece de tomar água, não. Porque senão você vai ficar bem desidratadinho. Agora, pensa num doente, borderline, mal orientado, que não tome água. Então, a gente precisa avaliar quem entra no avião. Tá? Então, acho que mais ou menos, acho que deveria ser isso aqui. Para a gente poder voar nesta maravilha do 787, com essas cabines que hoje nem são mais cabines, ó, isso aí virou as baias, né? Isso é uma baia hoje. O 787 é uma baia. Você está numa baia, tem tudo ali em torno daquela baia. Foto, maravilha. Para poder voar legal, pegar o avião aqui, sair do outro lado do Atlântico, bem tranquilo, satisfeito, gostoso, e não com sede, com dor, com não sei o quê. Voo ruim, né? Foi. Você fez tudo errado, claro que foi ruim. E poder apreciar essa belíssima vista agora do meu amigo Elvio, que é a belíssima Maceió, que eu tenho um carinho imenso para aquela terra, que eu gosto muito. E aí poder apreciar isso com muito prazer, né? Que é o que a gente quer quando a gente vai voar. Tá bem? Seria isso mais ou menos que eu teria para falar com vocês rapidamente, fico às ordens. Qualquer coisa que os senhores queiram, o meu contato é esse, fica à vontade, sintam-se à vontade de perguntar ou de me contactar por e-mail. Muito obrigado. Obrigado pela excelente apresentação, pela pontualidade e o nosso cerimonial. Eu estava sentindo falta, né? Me trouxe agora, brigadeiro, a sua presença que muito nos honra. Então, quero anunciar, fazendo registro, se tivesse recebido a informação antes, teria vindo para a mesa de honra, nos desculpe, do brigadeiro Eduardo Serra Camerini, que é uma pessoa também que tem muito nos ajudado. Nós temos uma interação, porque os nossos contatos para pedir algumas permissões tem que ser a autoridade aeronáutica. Ele é diretor do Departamento de Saúde e Assistência Social do Ministério da Defesa. Com muita honra para nós, a sua presença, eu registro nesse momento. Em continente, chamo os próximos coordenadores para a gente cumprir rigorosamente o horário. Por favor, doutor Marco Canteiro, para fazer a composição da mesa. Paulinho. Isso, obrigado.